Em 1948, um corpo foi encontrado na praia de Somerton, na Austrália, e a princípio parecia ser um caso simples. O homem estava bem vestido, com roupas passadas e sapatos engraxados. Porém, o que surpreendeu as autoridades foi que não havia documentos com ele, e mais importante ainda, ninguém sabia quem ele era. Mesmo com a perícia detalhada, nada indicava a identidade do homem. Não havia sinais claros de violência. O corpo parecia estar ali por algum motivo específico, mas ninguém conseguia entender qual era esse motivo. A polícia, inicialmente, considerou que poderia ter sido uma morte natural, ou até um suicídio. Mas o mistério só aumentava à medida que as investigações avançavam. O homem foi encontrado deitado em uma posição que sugeria que ele poderia ter sido colocado ali de forma estratégica. Durante a perícia, um pequeno pedaço de papel foi encontrado no bolso da calça do homem. No papel havia apenas 2 palavras: Tamam Shud. Essa expressão de origem persa significa terminado ou encerrado. Mas o que mais intrigava os investigadores era o fato de que essa expressão estava ligada a algo maior, algo muito mais complexo do que uma simples mensagem. Meses depois, a polícia descobriu que o pedaço de papel encontrado no bolso do homem estava relacionado a um livro raro, um Rubaiyat, de Omar Khayyam, uma edição extremamente valiosa e rara. O livro foi encontrado em um carro estacionado perto do local onde o corpo foi descoberto. Na contracapa do livro, havia um código misterioso escrito à mão, que parecia ser a chave para entender o que havia acontecido, mas esse código ninguém conseguia decifrar. Nesse meio tempo, uma mulher que morava nas proximidades da praia onde o corpo foi encontrado começou a ser associada ao caso. Ela afirmou não conhecer o homem, mas sua reação ao ver o busto reconstruído do corpo foi, no mínimo, curiosa. Ela ficou visivelmente perturbada e, apesar de ser questionada diversas vezes, nunca explicou o motivo de sua reação. Isso levantou ainda mais questões sobre quem era esse homem e qual era o seu vínculo com ela. As teorias começaram a surgir rapidamente. Alguns especialistas acreditavam que o homem poderia ser um espião da Guerra Fria. A ideia de que ele fosse parte de alguma missão secreta parecia plausível, dado o mistério envolvendo sua identidade e a presença de códigos e símbolos que pareciam ser parte de algum tipo de criptografia. Outros sugeriram que ele poderia ter sido envenenado, devido à ausência de sinais de agressão física. Alguns até acreditavam que ele estava vivendo sob uma identidade falsa, como parte de uma trama mais complexa. No entanto, nada disso foi confirmado, e o caso permaneceu envolto em mistério. O mistério do homem de Somerton durou por décadas. Com o passar dos anos, a história do homem sem nome e do livro misterioso continuou a intrigar investigadores, jornalistas e curiosos ao redor do mundo. No entanto, a reviravolta mais significativa no caso veio décadas depois, com o avanço dos testes genéticos. Em 2022, graças a testes de DNA, a identidade do homem foi finalmente revelada. Seu nome era Charles Webb. A descoberta foi feita após uma análise de DNA comparada aos membros da família Webb que estavam, por acaso, cadastrados em um site de genealogia. A identidade de Charles Webb foi confirmada com a ajuda de Stuart Webb, que após uma investigação familiar encontrou fotografias antigas que mostravam Charles sorrindo e se divertindo com sua família na década de 1920. Essas fotos deram vida ao homem que antes era apenas uma imagem mórbida. Com a confirmação do nome, surgiram ainda mais perguntas. Quem realmente era Charles Webb? Por que ele foi encontrado sem identificação? Seria ele um homem comum ou estava envolvido em algo mais complexo, como uma missão secreta, como muitos especularam? A conexão com o código e o livro misterioso permaneceu um enigma, agora com mais teorias sendo formuladas sobre a sua morte. Mesmo com a revelação do nome de Charles Webb, o mistério de sua morte continua. As respostas que se esperava encontrar foram apenas parcialmente reveladas. Sua identidade foi descoberta, mas o motivo de sua morte e o propósito de sua presença na praia de Somerton seguem sem explicação.